gravando e assim. e- Tá gravando. Ah, tá. Muito bem, então estamos gravando. Então, a gente também pretende melhorar. E nesses estudos todos, porque a mensagem que eu vou ler daqui a pouquinho, ela tem muito a ver com isso, né? Com a imagem, com que imagem, o quanto a gente foi refém e sofreu, e ainda, né, se debate com a questão da imagem, do que a gente pode mostrar e não pode mostrar, o que você pode acolher e não pode acolher, o que o outro pode saber e não pode saber, o que eu quero que o outro veja em mim, o que eu não quero. E e isso tem gerado muitas distorções e muitos sofrimentos, né, ao longo de toda a nossa história. E agora, de alguma maneira, nós somos convidados a ser nós mesmos, né? E nós falamos isso com bastante razão de ser, né? Não, eu sou eu mesma, não interessa o que os outros acham, não me importa o que os outros pensam. Enfim, o nosso discurso é afiadíssimo, afiadíssimo. Mas no dia a dia, o que eu vejo, e também passo em alguns momentos, nos meus próprios desafios, é quando nós somos confrontados com essas encruzilhadas, como é que está isso lá no nosso campo de memória, né? Então, sempre de alguma forma a gente vai ser pego por algum desafio que venha de algum lugar desse, tipo, será que você está mostrando alguma coisa que não era para mostrar? Será que você consegue depois comprovar aonde que está a sua credibilidade? Como é que vai ficar a sua imagem? E, enfim, eu pretendo, eu não sei também, porque eu vou assistir depois as primeiras e ao longo do caminho eu vou assistir outras e vou ver também o que aconteceu. Mas uma das coisas que eu acho, até como Ariana, que vai ficar na minha característica, é não pensar que eu estou num estúdio de televisão. Porque eu, primeiro, que eu não gosto disso. Segundo, eu preciso muito ser eu mesma. Então, eu vou improvisar, eu vou sempre falar o que eu preciso falar, expandir o tema, vou ler alguns pedaços de coisas que eu achar que cabe, que é interessante para os nossos encontros. Eu sempre vou querer que ele seja o mais próximo possível do que dos nossos encontros presenciais foram, né, ao longo de toda a construção dos Caminhantes e das Estrelas. Então, vai ser muito difícil eu ficar aí meia hora falando, olhando olhando diretamente na câmera para fazer de conta que eu estou olhando os olhos de quem está do outro lado, enfim, essas técnicas todas. E não pretendo muito, mas não é uma questão de que eu não posso aprender, é uma questão de rebeldia, é uma questão de Urano, é uma questão de Lua em Aquário, talvez seja por aí. Mas então eu vou, hoje, dia 14 de abril, eu estou aqui com o nosso livrinho de sempre, com a nossa mensagem, que eu achei que ela era muito pertinente hoje, porque continuam sendo assim, a mensagem do dia é sempre aquela que dá uma abertura para um tema infinito a ser trabalhado. Então, vamos ver a de hoje. Eu me disponho a reconhecer que existem certas coisas a meu respeito que eu preferiria que os outros não soubessem. Casamento não é brinquedo. Você precisa ser muito forte, ter muita coragem, muita confiança em si, para se expor diante de outro ser humano com todas as suas qualidades e fraquezas. Precisa de honestidade e humildade para mostrar a sua força e, ao mesmo tempo, fazer concessões. Precisa sentir segurança para dizer a sua verdade e ouvir a do outro. E precisa preparar-se para enxergar e aprender algumas coisas a seu respeito, das quais você talvez nunca tenha se dado conta, que talvez tenha esquecido, negado ou preferido não saber. Quando você se une a outra pessoa, quer essa união inclua ou não sexo, trata-se de uma união sagrada, de uma união com o Espírito Santo.
Onde quer que o Espírito Santo esteja envolvido, a verdade sempre será revelada. O que há de maravilhoso nos relacionamentos pessoais e íntimos é o fato de você poder renascer. À medida que vai se conhecendo melhor, no contato com o outro, o seu falso eu desaparece e o seu eu autêntico emerge com muita força. Seus parceiros apoiam e estimulam você nesse processo, revelando-lhe os seus progressos e as suas áreas que precisam crescer. Às vezes, você pode se irritar, achando que são críticas ou implicâncias gratuitas. Mas a verdade é que essas pessoas ajudam você a se curar. Estão ajudando você a entrar em contato com sua verdade, enquanto você, e não se esqueça disso, está fazendo exatamente o mesmo com elas. Até hoje, você pode ter tido medo de revelar as suas fraquezas, medos e deficiências. Hoje, comprometa-se a dizer a verdade sobre o que você sente para as pessoas que amam e se preocupam com você. Permita-lhes o privilégio e a oportunidade de ajudar você a se curar e crescer. Hoje, eu me dedico a me amar o bastante para reconhecer meus aspectos que precisam ser curados. Oi? Olá. B, tá todo mundo te ouvindo, pode Tá todo mundo me seguir. ouvindo? Aqui Aham. a minha tela ficou totalmente preta, sem nada, sem ninguém. No momento, achei que eu estava falando sozinho. Não tá não. Interessante, né? Melhor assim, então. Melhor. Melhor assim. Essa mensagem hoje, ela fala exatamente desse momento. Na verdade, essas mensagens, elas são sempre muito atuais, né? Porque depende mais de quem tá lendo e como você pode enxergar ou escutar essas palavras hoje, mesmo que você tenha escutado muitas vezes as mesmas frases e as mesmas palavras, né? Porque a gente vai organizando as camadas, né, que a gente chama de parcelas, de fractais, enfim, tudo isso. E a imagem externa, quando a gente começa a falar em imagem, é o mental que vai falar primeiro. Então, ele vai falar da imagem do espelho, da imagem física, do corpo físico, como que se expressa, não se expressa. E a gente vai andando, vai entrando, vai caminhando, né? Os caminhantes das estrelas vão caminhando em direção a si mesmo, em direção ao infinito, em direção às oportunidades, às ferramentas. As energias vão ficando disponíveis, a gente vai expandindo e vai percebendo até um momento em que você pode falar com várias parcelas suas e organizar ou reorganizar todas essas imagens, pensar como que você vai priorizar, como que você vai, qual que vai ter privilégios ou prioridades agora, qual que não precisa mais, qual que você pode desapegar. Então é muito interessante se perceber movimentando de dentro para fora tudo que um dia você tinha escutado que existia e achava que estava no mundo longínquo, fora do alcance de nossas mãos. Então, poder entrar, ficar dentro de você, acolhidinho ali e pensar: será que aqui é um bom lugar? Será que era o lugar que eu procurei a vida toda? E quem é esse ser? Será que esse ser me acolhe? Será que é alguém que conflitua? Como é que estão colocadas essas coisas? Então, como sempre, eu gosto de falar, né? Eu prefiro quando as pessoas façam algumas perguntas, porque me ajuda a pontuar melhor e expor melhor os temas, ou até mudar de tema, né? Porque o fato de eu ter trazido uma probabilidade, um tema, os temas são infinitos e eles podem entrar
a qualquer hora. Porque uma das características mais importantes dos Caminhantes das Estrelas é que ele não é igual uma aula que tem começo, meio e fim, não é uma historinha que você conta que tem começo, meio e fim. São temas, aspectos que vão ser falados, expressados ou psicofonados e disponibilizados a quem ouve para continuar amanhã e hoje à noite e perceber que também é um contínuo, eventualmente, de uma coisa que aconteceu hoje à tarde ou que aconteceu no mês passado ou até na nossa última conversa, como que isso pode ter uma sequência ou uma consequência. Então, os caminhantes eles existem para isso. Não é, ele não tem a finalidade de convencer, não tem a finalidade de pregar, não tem. É estar juntos, falar sobre tudo, falar sobre nada, falar sobre vida, falar sobre amor, falar sobre conhecimento, sobre informações, sobre mudanças, adaptações, enfim, emoções e todos os corpos que compõem o ser, né? As nossas parcelas, nossos fractais, enfim. Então, eu gosto mais desse movimento, assim, dessa dinâmica. Então, se tiver alguém aí que trouxe alguma coisa da vez passada ou gostaria que se falasse de algum tema específico, pode se expressar. Não escuto. Não tem som. Pronto! Aí, Eu mesmo tirei minha voz e depois não pus minha voz, que isso? Então, voltando com a minha voz aqui, eu queria dizer que esse tema é muito bacana, B, porque da imagem, do que eu quero que apareça, do que eu quero que não apareça, daquilo que é próprio e impróprio, né? Aí vem toda a história das mídias sociais, a gente já falou um pouco disso em outras vezes, né? Mas é sempre muito bom. Porque, assim, eu estou muito esperançosa, B, porque as pessoas não são burras, as pessoas não são idiotas, né? No seguinte uhum, sentido, que existe ainda uma massa, é verdade, que está preocupada com as selfies e mostrar as aparências, mas isso não está colando tanto. E as pessoas já estão ficando meio de saco cheio, não é não? sim. A realidade, ela tá gritando para ser mostrada e tem muita gente que já acordou faz tempo e que vem, né, se mostrando com olheira, com cabelo despenteado, sem problema algum, né, mas trazendo o seu recado, né, B? E eu acho que é justamente isso que você trouxe já no começo e eu acho que é a verdade, ela precisa cada vez mais aparecer mesmo, né? Uhum. E que é muito bom, grata, grata, porque isso me faz pontuar um pouco esse movimento, porque nós estamos trabalhando com uma velocidade que nós não fomos acostumados, que não se sabe se já houve essa velocidade nos tempos, né, disponível para a humanidade, que nem agora, com essa era de Aquário oficialmente estabelecida e Júpiter como regente do ano de 2025. Ou seja, é muita velocidade, mas velocidade sobre o quê? Velocidade sobre o que realmente interessa. Então, se você gastou, e eu acho que então também por isso, as pessoas estão falando, eu não assisti o vídeo porque era muito longo. Eu não escuto áudio, eu coloco na velocidade XY, porque eu não tenho tempo para escutar um áudio normal. Então, as pessoas estão começando a ter essa sensação de que não há tempo para nada. Já faz tempo, né, que não há tempo para nada. E a ideia aqui é justamente se libertar do modelo para não ser moído por ele. Então, a ideia aqui é essas ondas, por exemplo, tudo é moda, né? Então, de repente, alguém vai para as mídias, e eu tenho observado isso, e se fala só de um tipo, só de um tema.
né? Então, se fala desse tema, todo mundo, de um jeito ou de outro, fala do mesmo tema. E daqui a pouco passa aquela onda, daí aparece uma outra fala, uma outra postura, palavras, inclusive, né? Situações de vocabulário. E daí, de repente, todo mundo está falando aquela mesma palavra, o tal do impactar, né? O impactar e o impactou, e como que impactou, e como vai impactar. É uma coisa assim incrível. Apareceu a palavra e agora todo mundo usa em todas as estruturas, nas reuniões, em casa, na família, nas escolas, onde quer que seja, está todo mundo usando a mesma palavra. Parece que não tem uma criatividade. Mas o ponto que me chama a atenção é a história justamente dos hologramas, ou da forma como as formas pensamentos, como elas são construídas e como elas depois ficam, né? As formas pensamentos, elas vão tomando formato e passam a ser padrões que começam a ser repetitivos nas empresas, nos grupos de amigos, em todos os lugares. E esse eu acho que é o perigo, porque é como se fossem carimbos, né? Que vão marcando as pessoas. Então, para cada época, para cada fase, tem uma coisa que é moda. Só que isso já era, antigamente também já era, mas normalmente essas questões elas vinham, uma roupa, um corte de cabelo, né, uma cor, e ela ficava por um tempo grande, assim, ficava por um tempo grande, a gente, né, até fazer um ciclo, ficava por uma geração inteira. Hoje a gente não vê mais isso acontecendo. Então, na contrapartida, a gente também tem que trabalhar, lidar com os sintomas que isso causa em termos de desequilíbrio ou de doença, né? Física, mental, emocional, espiritual. E aí nós recebemos um recado no final do ano passado que para esse ano a gente ia ter estatísticas muito elevadas de doenças mentais ou de desequilíbrios mentais. Até antes, durante todo o período, durante a força de Saturno e com a atuação de Plutão em Capricórnio, a gente lidou muito com o emocional. Então, desequilíbrios emocionais, sentimentos, emoções, né? Dentro dos relacionamentos, dentro do trabalho, dentro de todas as áreas da vida, a gente lidou muito com isso. Agora, nós vamos ter que olhar para os desequilíbrios mentais. Tipo, o que eu estou dizendo? As pessoas estão começando a perceber que elas têm um discurso e que elas não se comportam assim. Antes, o que acontecia? As pessoas tinham um discurso perfeito do que elas achavam, do que elas pensavam, como é que elas queriam que o mundo fosse, e você olhava para elas e via que elas estavam totalmente fora do que elas estavam falando, numa outra vibe. E se você falasse ou comunicasse alguma coisa, a pessoa enlouquecia de tanto justificar, de tanto explicar que não é assim, mas veja bem, é assim, é por causa disso, é por causa daquilo. E a gente saía julgando e encontrando todos os culpados em cada lugar que a gente passasse. E assim foi praticamente toda a passagem de Plutão por Capricórnio. E administrar esse movimento que tinha quase que uma compulsão no corpo emocional. E agora nós estamos lidando com o ar, nós estamos lidando com o vento, nós estamos com Plutão em Aquário. E o Júpiter chegando e dizendo: bora, 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 o tempo já perdeu, vocês perderam tempo demais, não dá mais para esperar. E a vida e as situações vão sendo jogadas, né? No nosso colo, na nossa cabeça, na nossa frente, por onde a gente pisa, é uma coisa assim, impressionante. E com isso está aumentando muito a angústia e a ansiedade. As pessoas falam essas palavras porque elas sentem que elas estão mais, né, ali mais impulsiva, com mais dificuldade. E a gente sabe que por trás tem todo esse campo energético que precisa, na verdade, se relocar, porque
o Júpiter ele pede que você seja mais leve, que você permita ser dirigido, que você seja um pouco mais flexível. Ele não quer te jogar contra nada. Mas como nós somos muito apegados, muito presos a movimentos que a gente ainda quer voltar, para vocês terem uma ideia, tem gente ainda falando que quer voltar ao normal depois da pandemia. Eu não sei que normal que é esse, e não tinha nada normal antes da pandemia. Estava tudo estourado, quebrado, tanto que aconteceu a pandemia, né? A pandemia só entrou porque a humanidade estava degringolada. Então, voltar como era, primeiro, é impossível. Segundo, para quê, né? Se a gente ganhou de presente aqui, quem não desencarnou com os episódios, e que está aqui, que ficou para fazer alguma coisa. Então, o que nós vamos fazer? De que forma nós vamos fazer? Com que velocidade nós vamos fazer? Esse potencial é nosso ou nós estamos embarcando num trem aí onde todo mundo embarcar, tem uma fila, vamos na fila e vamos embarcar, porque se todo mundo está indo para lá, deve ser bom ir para lá. E nesse momento, a sabedoria, por exemplo, o corpo mental, ele está trazendo uma lógica e precisa dos esclarecimentos. Né? A constelação de Aquário tem a função, tem o objetivo do lado inteligente das coisas. Então, a primeira coisa que tem que ser é se perguntar, tá, mas para que serve? Ou quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou usando os meus recursos ou estou usando recursos emprestados? E se eu estou usando emprestado, quanto que custa? Será que é caro? É barato? Como é que eu pago? Não pago? Será que é um padrão que eu estou repetindo? Será que é um contrato que eu assinei ou assinaram em meu nome e agora eu preciso responder por ele? Porque tudo vai ser esclarecido com a lupa da consciência e da inteligência. E por isso vai aparecer mais desequilíbrios ou distúrbios mentais, lógico, porque se o corpo mental que vai estar mais em ação ou mais exposto, é por ali que vão aparecer os assuntos que a gente precisa olhar. Então, assim, meu Deus, então, em vez de melhorar, piorou, mas então a era de Aquário é boa ou é ruim? Ela é de movimento e de movimento diferente. Lá atrás a gente vivia cuidando da individualidade para ser aceito pelo todo. Agora nós temos que assumir e cuidar da individualidade e checar o tempo todo se a minha individualidade agrega no coletivo. E o que agrega no coletivo? Então, eu tenho que ali um compromisso paralelo de deixar um mundo melhor, porque eu passei por aqui. Então, o que está sendo tipo cobrado da humanidade na era de Aquário é cuidar do entorno, mas cuidar do entorno a partir da minha essência. Então, o primeiro passo eu tenho que ir para dentro, eu tenho que acordar, saber quem eu sou, para que eu estou aqui. Depois eu vou disponibilizar esse eu acordado, que continua nos seus aprendizados, para que mais pessoas e o próprio planeta possa melhorar, porque eu passei por aqui. Esse é o grande contrato. E não adianta eu ir para dizer, bom, eu estou na era de Aquário e ser obediente, porque se eu vou ser obediente a comandos que estão inadequados, eu não vou evoluir, eu não vou sair dali, eu vou provavelmente repetir alguma coisa que alguma instituição, que alguma estrutura precisa que eu sustente para continuar fortalecida e não fazer as mudanças necessárias. Então, a gente está falando disso, de uma estrutura de alinhamento entre o que eu penso e o que eu sinto, o que eu penso e o que eu sinto, monitorando meus comportamentos, porque são os meus comportamentos, a minha imagem externa, é que vai mostrar se eu estou alinhada ou não alinhada com o propósito que eu
prego ou que eu me identifico, ou, enfim, nas egrégoras a qual eu me sinto pertencendo. Então, esse é o grande movimento. E aí, mostrar, as coisas ficam muito superficial. Por exemplo, eu mostro, eu vou fazer um passeio, e aí eu faço todas as fotos da parte mais linda dos lugares que eu vi, que são de verdade, é a realidade. Eu estive lá e eu fotografei. E eu posto tudo isso. A pessoa que está do outro lado, ela vai ver e vai, como que a gente fala? Vai julgar, ela vai interpretar a partir do que ela está vendo, do que significa as cores para ela, do que significa as imagens para ela e do sentimento que ela tem por aquela pessoa que está postando. Então, eles devem estar felizes. Aí, se furou o pneu no meio do caminho, se caiu uma barreira na estrada, você ficou 2 dias parado, não conseguiu chegar até o lugar que você fez a linda foto. Essas coisas que são os cotidianos normais, naturais, né, para todas as pessoas, elas não aparecem. E aí aquilo é como se a gente chama fogo, como se fosse fogo de palha, né? Júpiter é o regente de Sagitário, Sagitário é um signo de fogo. Júpiter também é um planeta de fogo. Então, o que ele faz? Faz fogo de palha mesmo. Uma labareda enorme que se apaga em 5 minutos. Ou em menos minutos ainda. E não sobra absolutamente nada. Não sobra uma conclusão, não sobra uma consequência, não sobra nada. Então, as pessoas estão começando a ser chamadas para lidar com coisas mais inteligentes, e por isso também aquela onda de saber como todo mundo está vivendo através das redes sociais, ela está agora também já caindo e tomando outros formatos. As pessoas estão desenvolvendo outros interesses, graças a Deus as escolas, né, também estão trabalhando com isso nas crianças, e as próprias crianças estão descobrindo, né? Outro dia eu estava vendo algumas escolas, que eu também atendo alguns professores, enfim, as crianças descobrindo como joga cartas no recreio. Ou seja, parece coisa dos anos 50, então, né? Dos anos 60. Então, tudo é muito cíclico, só que esses seres que estão descobrindo agora uma forma de trabalhar em círculo e em egrégora são outros seres, são outras almas que estão aqui encarnadas e que vieram para expressar outras coisas, para ajudar o planeta a fazer outras coisas, mas no lúdico estão usando ferramentas que o humano já descobriu, que já foram usadas, e né, uma realidade, parece que algo está se revelando como uma coisa, uma novidade para eles falando de uma novidade, descobrindo o baralho, por exemplo, aquele grupinho, né, que foi entrevistado e que sempre teve aqui, né, o baralho das cartas, das 56 cartas, das famílias que jogavam. Eu me lembro disso na minha infância, e alguns domingos à tarde chuvosos, na casa da minha avó, tinha uma mesa enorme e a gente jogava carta, jogava baralho. E eles ensinavam os truques, ensinavam como que faz, como que não faz, ensinavam coisas da vida através do jogo de baralho, né? Você não pode trapacear, você não pode enganar, você tem que ser honesto nas coisas. Sim, eram temas que a gente trabalhava jogando cartas. O que eu estou falando o que eu estou querendo falar do uso, a multiuso das ferramentas e de como tudo faz uma onda, né? Faz uma onda e aí desaparece, enfim. O que é estrutural e real, que precisa ficar, fica. E o resto é varrido, como cacos de coisas que quebram. Então, esses modismos, todas essas coisas, eles também vão ter a sua onda e vão passar, e outras coisas vão vir e também vão fazer a onda, e cada vez essas ondas vão sendo mais curtas.
Enquanto essa nova geração que está aqui e a geração nossa e de nossos ancestrais que ainda estão encarnados também vão ter o tempo e a oportunidade de revelar o que ainda não revelaram, de olhar para si, disponibilizar para o planeta, né, potenciais, ferramentas, capacidades, dons, novas formas, tecnologias, ideias que podem beneficiar o coletivo, né? Então, estamos aqui também para isso. É isso, Ana? É isso e muito mais, né, Bê? Daí vai abrindo muitas abas, É né? isso e muito mais. Você vai abrindo as abas, as abas, as abas, e depois a fonte ou a palavra inicial já se perdeu, que é uma das coisas muito importantes também, que é a história dos gatilhos, né? Por exemplo, você começa a falar de um assunto e daí você acha, os controles, né? Você acha que você precisa dar começo, meio e fim para esse assunto, finalizar, fechar, e daí abrir outro assunto. Na questão do holograma e como você navega, e se você pensar em vento, pensar em Mercúrio, pensar em outros movimentos que estão mais disponíveis agora, todos os movimentos podem ser só um gatilho. A palavra ela pode ser só um gatilho que vai te dirigir ou te conduzir e levar exatamente onde você precisa estar, dizer o que você precisa dizer, disponibilizar aquela informação sem o controle do retorno. Porque a ideia não é convencer, a ideia é disponibilizar o quê? Recursos, caminhos, possibilidades. Então, a forma de, hoje, por exemplo, a forma de fazer uma palestra é muito diferente do que se tinha um tempo atrás. A hora que ensinar, até falar disso dos meus cursos, ou a forma com que eu ensino, mudou muito, muito, muito ao longo do tempo. Por quê? Porque antes a gente tinha que fazer de alguma forma como os educadores, eles tinham um modelo e você tinha que se adequar ao modelo. Tá, mas e se eu quiser criar um modelo para falar as minhas coisas? Ah, não, mas você tem que encaixar aqui. Então, para você fazer uma divulgação, você tem que ter conteúdo programático para buscar o interesse, para buscar o interesse de um campo de pessoas ou de pessoas interessadas ao si. Aí depois você vende essa possibilidade e aí você fica preso dentro do que você vendeu, porque o outro vai cobrar o que você se propôs a entregar. Esse era o modelo. Tá, mas qual que é a ideia? A gente não tipo, para que sair do foco? No meu caso, quando a gente está estudando florais, que é a grande ferramenta que eu estou envolvida e que agora entendi o quanto eu tinha que trabalhar dentro desse contexto e tudo praticamente o que eu faço, de alguma forma, está relacionada a esse contexto. Então, eu gosto de mergulhar nos estudos, em forma de. A gente estuda floral em forma de vivência, né, Ana? Em forma de vivência. Você reúne quem você reúne? Aquele que entendeu, ou que escutou, ou que gostaria de estar lá para ver do que se trata. E aqueles vão estar. E ali, o que vai ser disponibilizado naquele dia para que se aprenda o que se foi lá para aprender é específico e só vai chegar naquele dia, porque as pessoas que se reuniram naquele dia para trabalhar aquele assunto são aquelas que na próxima não serão mais as mesmas. Mesmo que algumas fazem, né, o trabalho de pilar e estão na frequência em todos os encontros, tem aqueles que vêm trazer o desafio, tem aqueles que vêm trazer o problema para que os outros possam desvendar e desmistificar. Então, a forma de estudo hoje, para mim, tem que ser essa. B,
Olha, você é revolucionária, você sabe disso, não Eu preciso nem sei. falar. Porque, assim, a primeira vez que eu tive, os primeiros cursos que eu tive com você foram assim, tipo, né? Como se fala, os memes, né? Porque era exatamente isso, e muito mais, né? Do que você está trazendo, é um pedacinho do que a gente vivencia. Quem já teve curso com você, que eu imagino que é a maioria, acho que praticamente todo mundo que está aqui sabe muito bem. E isso tem a ver, né, B, com a nova educação. Isso. E esse foi, assim, um dos teus realmente legados, amada, é esse, sabe? Porque fez uma diferença enorme, né? Por exemplo, me influenciou totalmente na forma como eu também comecei a dar os cursos, enfim, né, as iniciações, é sempre nesse vórtice que você fala, né? Que o conteúdo é para aquele grupo naquele momento. E o professor, que no caso é você, vai, ou qualquer outro professor, se a gente está falando de educação, né, vai poder trazer somente aquilo que ele realmente sente e sabe. Aí vai colar com o aluno, vai dar certo com o aluno, porque é uma sintonia verdadeira. E, de novo, a gente está falando da verdade. E os professores ainda estão patinando nisso. Sim, sim. Porque eles sofrem pela. Vamos voltar à primeira frase do encontro de hoje, que é a imagem, né? Quando eles são contratados ou quando eles se formam, como qualquer outra profissão, mas como a gente está falando, né, dos professores, é, eles são contratados e eles têm que passar currículo. Então, quem eles são e o tanto de coisas boas e maravilhosas que eventualmente eles têm para deixar no mundo é o que vai deixar eles doentes no decorrer da carreira, porque eles precisam ficar dentro de um quadrado, aonde o aluno e cada geração que vai passando fica pior, porque alguma, até um tempo atrás, mesmo que eles não aceitassem, eles dormiam ou ficavam quietos na sala. Hoje não, hoje não. Hoje eles não querem mais ir para a aula, eles não, eles questionam, eles brigam, eles ou eles não entendem nada do que está sendo falado, ou eles questionam a utilidade desses currículos. E os próprios professores são seres humanos em evolução, também têm o seu conflito interno, onde que tem todos os sofrimentos. Então, desmistificar esses conceitos de novo é uma coisa da nova era. Lembra que nós falamos que agora nós estamos numa idade mental, onde o mental vai. Então, é uma idade onde a gente precisa fazer releituras de conceitos, até questionar alguns conceitos que foram criados porque tinham. É, eles tinham um objetivo de massificar em algum momento, e que agora nem o próprio conceito não se sustenta mais. Então, o que eu tenho visto é um monte de gente chamando de educação movimentos adestradores. Qual que é a diferença? Total. Educação é descobrir a criança, descobrir o adolescente, descobrir, não só eles, né? Eles, porque a gente está achando que a gente está se propondo a educá-los, mas pode ser que eles vieram nos ensinar, e aí como que a gente faz essa aceitação, essa troca? Como que a gente abre para esse desafio para poder receber esses recados, essas mensagens e colocar isso em movimento nesse mundo que, né, tão necessitado dessas mudanças. Como é que se faz uma mudança? Aí você chega numa era em que faz 50 anos que está, entre aspas, estamos sendo preparados para essa mudança, e as pessoas estão entrando em crise de ansiedade, processos de suicídios e tudo mais, porque por causa da mudança. Eu até coloquei hoje à tarde uma chamadinha nos caminhantes que eu achei pertinente, que estava na internet, que falava disso. Um grupo enorme de pessoas, e as pessoas dizem, quem quer a mudança? Todo mundo levantou a mão. Aí a pessoa perguntou, quem quer mudar? Ninguém levantou a mão.
Então, nós estamos aqui nessa transição, tá? E eu quero que o mundo mude para facilitar a minha vida, tá? Mas se a lei é de ação e reação, qual é a minha dinâmica que vai gerar isso que eu estou em expectativa, achando que o mundo externo vai me proporcionar? Eu estou totalmente deslocado, totalmente esquizofrênico, fora da questão. Ou seja, eu vou fazer crise de ansiedade, porque eu vou esperar, e isso nunca vai acontecer. E o meu corpo físico fica totalmente desconectado, né? Então a mente está numa velocidade, a emoção está noutra velocidade, e o físico numa terceira velocidade. Eu vou quebrar, vou romper, vou machucar, vou me acidentar, vou sair batendo, matando, porque se está contra mim, eu tenho que destruir. Enfim, isso é muito sério, sabe? Assim, se você pensar no dia a dia, dentro dos relacionamentos, dentro da família, nas escolas, em todos os lugares onde a humanidade está transitando. Mas como fazer? Eu quero, digamos que eu entendi que eu quero fazer a minha parte. Então eu começo por mim. Mas como é que eu vou começar por mim se eu acredito que eu sou vítima do mundo, que eu sou uma pessoa que não tive oportunidades, que o mundo tirou tudo de mim, ou não me deu a meu quanto? Ou seja, se eu ficar aqui na vítima, eu vou sempre encontrar seres que vão me subjugar, porque se não quebra o padrão. E aí eu saio da bolha se eu quebrar o padrão. Então, enquanto eu ficar olhando o mundo externo como um mundo mau, eu boazinha aqui, sem poder fazer nada, não vai resolver, não vai mudar. E a vida, isso que é interessante de ver, porque nas queixas as pessoas dizem assim, tá, mas por que tudo isso acontece comigo? Acontece porque a vida ela é tão generosa, tão magnífica, tão linda, tão perfeita dentro das leis divinas mesmo, que é semeadura, colheita, né? Vamos usar essa analogia que é mais fácil assim para todo mundo olhar, que ela te manda toda semana ou todo mês ou cada ciclo, cada de vez em quando, as mesmas questões, travestidas de outras caras, de outras imagens, de outras roupagens, porém, ela vai te mandar de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque a ideia é que você aprenda. E que você sustente aquela estrutura para depois você ir para as próximas, para as próximas, para as próximas, construindo a sua espiral ascensional, a sua expansão de consciência e partilhando com o todo, enfim, todas as suas descobertas e toda a sua harmonia, né? Toda a sua amorosidade. Então, quando eu reclamo, mas de novo isso está acontecendo comigo, significa que a prova, né, de que a vida realmente é generosa e também o recado, né? Ou seja, você não está aprendendo. E isso acontece com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo, sabe? E não quem também já chegou. Por isso que hoje, no começo da nossa fala, eu ainda falei, eu tenho todos os meus desafios. É tão interessante isso, eu acho que a maioria das pessoas pensa assim, mas se ela já estudou tudo isso, ou ela está falando tudo isso, então para ela não tem desafio. Você chega em qualquer patamar que você chega, você fechando aquele ciclo anterior, você abre um superior na sua espiral. E nesse superior que você consegue chegar fazendo o caminho, porque não é de presente nem de graça, você chegar aqui se abrem outros desafios pertencentes a esse lugar que você acessou. Então, até você chegar a um quantum total de luz, ao ser um ser iluminado, você vai sempre ter os desafios. Então, às vezes eu entro, por exemplo, agora, interessante é para vocês também saberem, eu estou desenvolvendo um kit de floral chamado Eu Superior. E aí tá, daí eu fico chegando, né, nesse lugar. Tá, como é que é o eu superior? O que, que significa isso? Como que ele pode ser trazido e levado? E qual a conexão que ele vai fazer
que vem depois dele e o que é que tem que vir antes para sustentar esse movimento que já chegou. E aí vão falando com os seres que trabalham desse nível e também com as flores e as pedras que se apresentam. E mesmo dentro delas, eu faço ou passo pelas mesmas coisas que eu estou falando aqui. Daí vem o ser e diz, isso aqui. Daí eu olho, não, não pode ser. Não, isso não pode ser, porque veja bem. Ou seja, eu também ainda preciso discutir com aquilo que eu nunca vi, que é aquilo que eu até imaginei, mas será que eu tenho capacidade ou um potencial de colocar a mão nisso? Será que eu posso transformar, ou uma alquimia feito essa, que estão me colocando o desafio para que eu faça ou desenvolva, qual o alcance que terá quando ela for disponibilizada para quem vier buscar? E aí eles me dizem assim, não é tua responsabilidade saber quem vem buscar. Você precisa disponibilizar, só esse é o papel. Não precisa controlar. Mas como é que eu vou ter certeza que quando a pessoa tomar essa essência, ela vai acessar isso que vocês estão me falando? E eu continuo mesmo quando eu estou dentro de uma bolha desse movimento, aceitando fazer isso como instrumento, eu ainda questiono pelas mesmas coisas. Sempre pelas mesmas coisas. É lógico que, eventualmente, num outro nível, mas as coisas da matéria, as coisas do dia a dia, as coisas do meu supermercado, a diarista que trabalha na minha casa, a administração do meu consultório, são coisas de cotidiano, onde eu tenho que lidar da melhor maneira que eu sei e que eu posso, sabendo que é cotidiano. Então, eu tenho que ir e vir, eu tenho que voltar desse lugar incrível que eu não queria mais falar com nenhum ser humano que fale essa linguagem aqui que nós estamos falando, porque a outra é muito incrível, muito encantadora, muito real, muito perfeita, muito amorosa. Aí como que eu transito? Bom, como é que eu vou respeitar a matéria se eu estou ainda na matéria, se eu escolhi estar encarnada? Então, o meu mental precisa me trazer de volta, me colocar dentro das questões, para eu poder sentir tudo isso e interagir com as coisas que estão aqui, que é o que eu falo para todo mundo. Então, e por isso, eu posso garantir para qualquer pessoa que esteja escutando isso, ou que um dia for tomar um floral na vida, só vai ser aberto para você aquilo que você está capacitado a sentir ou a ver, e só vai ser ofertado para você um campo de movimento que está ao seu alcance, na sua harmonia. Então, você não vai ser levado, que tem pessoas que dizem, então se eu tomar esse floral, daí eu posso pular uma etapa, né? Que as pessoas elas querem pular uma etapa, elas querem remover um sintoma. Tá, então eu estou tomando floral porque eu estou com um problema no relacionamento. Ok, eu tomo floral, o floral remove os problemas relacionais e eu não preciso fazer nada, eu fico aonde eu estava. Não, né? O floral não vai fazer isso, ele vai jogar você dentro da bolha conflitante, com consciência, com a percepção aberta. Ela vai te abrir nessa percepção gradativamente, mas ele vai te colocar e vai abrindo, vai descortinando, vai descortinando, vai descortinando. Para todo lado que você olhar, você vai ver você, suas misérias e suas virtudes. E aí eu não quero mais o floral, né? Então eu boicoto. Eu jogo fora esse floral, não me fez bem, tu não teria um outro. Enfim, são muitas coisas. Mas tem aqueles que também percebem que o floral, né, chega na hora certa e você vai abrindo com generosidade, com amorosidade, com curas assim incríveis que, mesmo sabendo o alcance,
eu fico ainda encantada todos os dias com o que as pessoas fazem, me trazem, com as mudanças que acontecem nos trabalhos, nas empresas, nas famílias, por causa dessa expansão. E isso me motiva a continuar. É isso aí. Mais alguém quer falar, quer perguntar ou quer depor? Quando entra o assunto do floral é muito, né, para a gente é mais fácil, acho que, de falar, né, Bê? Acho que vai ter Uhum. várias pessoas que queiram falar, com certeza. Mas, assim, a gente teve aquele encontro um mês atrás, né? E aí você trouxe as fórmulas, né? Que eu achei fenomenal, assim, né? Elas já estão ali prontinhas, é só a gente manipular e aí, enfim, aí decidi tomar o mudança, né? Sério? Achando, Isso, achando. achando que tipo, agora é que eu mudo de Curitiba mesmo e eu vou para aquela cidade que eu tanto quero e tal, eu vou ganhar aquela coragem, aquela força, aquele ímpeto para ir para onde eu tenho que ir, pensando na mudança externa, mas parece que bebe, né? Tipo, É. parece que não aprendeu nada em quantos anos tomando floral. E a mudança começou a acontecer, obviamente, completamente internamente, né? O campo de visão mudou, ampliou, expandiu, que é o que o floral faz, que a gente sabe, né? Não vou mudar de cidade nenhuma, porque começou a abrir novas oportunidades em Curitiba mesmo, né? Enfim, porque eu decidi fazer uma mudança sim, mas é de dentro para fora o processo, é Uhum, óbvio, uhum. né? Quando eu mudo, a vida muda. Por É, isso, quem não viu ainda lá nos caminhantes, depois dá uma olhadinha numa mensaginha que eu passei hoje à tarde, que está a humanidade inteira com a mão levantada, que quer as mudanças. E aí, depois, quando o palestrante pergunta e quem quer mudar, ninguém levanta a mão, porque está todo mundo esperando que o mundo mude para a sua vida ficar melhor. Ou a crença de que em um determinado lugar da geografia você vai ser diferente ou pode ser diferente. Até é possível, mas eu sempre digo, porque isso é comprovado, eu já vivi, passei por essas comprovações, quando você está pronta para mudar geograficamente, mudar de endereço, o lugar que você está também lhe serve. Ou seja, eu não preciso mais mudar quando eu estou pronta para mudar. Eu até posso, porque eu estou livre para ir e vir, mas por que eu mudaria geograficamente se eu entendo que todos os movimentos que eu preciso estão disponibilizados no momento oportuno e que se agora eu estou com essa pessoa, ou nesta casa, ou neste bairro, ou nesta condição, é porque tem um aprendizado em andamento e eu preciso me posicionar com relação a essa oferta e não mudar o mundo para não resolver essa questão que está me desafiando. Então, o floral ele faz isso. Só que ele vai te mostrando, te mostrando, te mostrando, e você começa a eureka, gente, é isso que eu tenho que fazer agora, e você vai fazendo. E daqui a pouco, você vê que você chegou naquela sensação, naquele estado de espírito que você queria e que você estava buscando, e que tanto faz aonde você está fisicamente falando. É impressionante, isso chama integração. Que, de novo, todo mundo acha que tem pedaços soltos que a hora que você encontrar você vai colar e daí integra. A integração é a revelação do, por exemplo, um quebra-cabeça, você vai botando todas as pecinhas, aí o panorama vai se formando, vai se formando. A última é só uma pecinha que você encaixa. Mas geralmente, quando o panorama já está todo definido, a última pecinha, se ela nem não existisse, nem iria fazer falta. Porque você já leu o movimento que se expressou no panorama inteiro. Então, se eu entender qual é esse jogo,
e me colocar, né, dentro da vida, como um jogo da vida, entendendo que todas as experiências são ofertadas para que eu faça um aprendizado, para que eu tire uma sabedoria disso, porque não é aí aprenda, não é uma questão punitiva, é uma questão de chances, de oportunidades. Então eu olho para uma coisa, não vejo, eu olho para uma pessoa, não entendo, aí a vida diz, fica mais um pouco aqui, olha, essa pessoa você não entendeu, eu vou pegar uma outra parecida com essa para ver se você entende, daí não entendo. Daí pega uma terceira pessoa, que são geralmente os nossos relacionamentos afetivos, né? Pega uma terceira pessoa, não, essa totalmente diferente de tudo que eu já conheci até hoje. Lá no terceiro dia, aparecendo sinais e vai aparecendo aquele mesmo assunto, mesmo que ele venha de ponta cabeça ou venha num outro formato. Né? Então, e assim com tudo, com os filhos, com os pais, dependendo da faixa etária que a gente está, que são ciclos que a gente também precisa ir mudando, né? E por quê? Porque tem potenciais esperando para ser trabalhados e tem coisas que precisa tirar do caminho, que já deu o tempo, né? Então, se você tem que tirar alguma coisa do caminho, de alguma maneira você tem que identificar essas. Oi, Hermínia! Tudo bem? Uhum. Você tem que, né? Diga ali, querida, que bom que você apareceu aqui. Estou me recuperando, fiz um cateterismo hoje. Eita! Eita, coraçãozinho. E o Mas coração estou no tá lugar bom pra... certo agora. É? Ele tá bom para aprender as próximas lições? Sim, tá aberto. Ai, que lindo! Hum. Que tudo! Que bom, assim é. A gente vai tirando, como estava falando, né? Você vai tirando do caminho os entulhos. E às vezes eles são literais, né? Literais. Você vai obstruindo, obstruindo, obstruindo coisas. E daqui a pouco isso se expressa no nosso corpo físico também, né? Em algum lugar, em alguma área, principalmente no cardíaco, quando as coisas vêm do cardíaco, ela diz assim: hora de abrir o peito para o amor. Não é para o amor, para um namorado. Também pode ser, porque ele pode vir nessa premiação, nessa onda, mas na, nessa troca, né? Nessa abertura. Como é que é viver o amor, o alto amor, né? O amor incondicional, ou não sei o quê. Preciso, né? É preciso viver esse amor. É preciso. E é preciso conhecê-lo, né? Porque agora nós estamos nos preparando, até já aproveitando isso que foi acontecendo aqui, porque nada é por acaso, isso eu sei. Nós estamos nos preparando para fazer a iniciação do raio rosa, né? Que é a terceira pétala da chamatrina. Já fizemos a azul e o dourado, e agora falta o rosa para a gente completar a chamatrina, que é justamente acender a chama trina, a chama crística no coração humano. Porque o chakra cardíaco é que vai ser o responsável pelas grandes mudanças do universo nesse momento. E literalmente, em todos os sentidos. Tem pessoas que vão começar ou que precisam trabalhar a partir do coração físico, tem outras que vão trabalhar o coração mental, emocional ou espiritual, ou eles meio que intercalados nesse grande momento. Porque os 3 chakras inferiores, que é o básico, o dos relacionamentos e o plexo, né, que é o poder pessoal. Então, as questões de sobrevivência, os relacionamentos e o poder pessoal, que são os 3 chakras inferiores, e os 3 chakras superiores, que só podem expandir e levar a gente para outros, para o éter, para o plasma, para viagens astrais, para os campos sutis, enfim, em geral. Ele só consegue se estabelecer se os 3 básicos estiverem organizados, alinhados, e o cardíaco estiver aberto. Então, é determinante, é a chave para a grande mudança ou para a nossa grande elevação quando o chakra cardíaco se manifesta.
E não sei lá como e por quê, bem nesse momento ele está falando contigo, né? Então, tipo assim, Hermínia, como que você quer olhar para esse campo todo a partir de agora, né? Porque agora você está aí se recuperando, olha só que linda. Ou seja, o que tinha que abrir, ou que tinha que limpar, fisicamente já foi. Então, como é que eu vou preencher agora isso? Tipo, com amor infinito, com amor incondicional, com a autoestima de luz, né? Não a autoestima da imagem que a gente estava falando no começo dessa live aqui. Quer dizer alguma coisa para nós, para o grupo? Eu acho que eu tô mais para ouvir, porque ainda tô meio grogue. Eu cheguei agora do hospital, por isso até peço desculpa por chegar mais tarde na reunião, mas no horário certo. Você está doida? Chegou hoje do hospital? Que coisa mais linda. Olá, caminhantes, olha isso. Oi, caminhantes. Vamos mandar reiki para Hermínia. Isso. Mas Que gratidão, linda. Uma vez gratidão. caminhante, sempre caminhante, né, Hermínia? Faço parte da tribo, né? Que linda! Mas olha, se precisar de alguma coisa, chama aí. Precisar de um floral, não esqueça aquele que nós temos aí. Muito obrigada. Que demais! Olha só, fiquei muito feliz. Feliz com tudo, com a tua força, com a tua disposição de ter vindo, né, nesse campo, né, de tanta energia amorosa, É, bem na hora. era para completar o dia, né? A parte do tratamento está dando sequência nesse momento. Nossa, que demais, gente, eu fiquei emocionada agora. Dizer, Exato. como comprova, né, pessoal, isso que eu estava dizendo. Gente, hoje eu trouxe aqui para a minha sala uma pedra de esmeralda, que o campo de energia da esmeralda é curar o cardíaco, o chakra cardíaco. E como eu sempre digo, quando eu preparo o lugar e o espaço onde eu vou trabalhar, eu não sei o que vai acontecer, mas eles sabem. Então, essa é para vocês, sua homenagem. Amém. Obrigada. Cura profunda. Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? Oi, Ana. Como é que estão as mãozinhas por aí? Pois o pessoal está um pouquinho mais hoje. É porque tá frio, deve ser isso. Isso é possível também. Então, assim, daqui a pouco alguém entra ou fala alguma coisa, mas eu me lembrei agora que eu queria também dizer algo. Do nosso próximo encontro, em maio, que eu acho que vai ser dia 12 de maio, a gente vai reduzir o nosso tempo aqui da live. Por uma porção de coisas que falei com algumas pessoas e por esse movimento também do tempo e de tudo que a gente falou hoje. Então, as nossas lives, a partir de maio, elas vão ser de 1 hora, então vão ser das 19 às 20, porque as sementes que são jogadas, os campos que são abertos, aqui, eles precisam ir em algum lugar, e eles precisam ser trabalhados, digeridos ou até revistos. Como a gente já está, né, colocando, a gente tem as lives disponíveis no YouTube. Então, assim, se alguém precisa voltar em determinado tema, assistir de novo, escutar mais uma vez, ou escutar um pedaço X, né, da live para trabalhar nos seus processos, isso vai acontecer. E quem quiser se comunicar no grupo do grupo dos caminhantes que a gente tem no WhatsApp, eu posso responder assim ao longo dos dias e da semana para fazer um movimento assim mais dinâmico, mas que também as pessoas possam se trabalhar. Não é só algo que você escuta e pronto, agora já escutei, sabe?
não é uma palestra, são vivências com assuntos que precisam ser trazidos, olhados, relidos, revistos, refalados. Então, eu penso que a dinâmica do movimento que eu quero para os caminhantes vai ficar um pouco melhor nesse formato. Então, a partir de maio, nós vamos trabalhar das 7 às 8. E é 1 hora que fica... Porque as consultas e os trabalhos que a gente faz em consultório com as pessoas, eles têm um tempo médio, um tempo aproximado de 1 hora. E dá para você realmente entrar no tema, abordar o tema, esclarecer o tema e deixar plantado um movimento que vai ser contínuo, né? Que depois vai acontecer. E se vocês fizerem aí perguntas ou sugestões, podem ir no particular também, se quiserem, mas o grupo dos caminhantes, quem está lá sabe que ele é para isso, ele é para a gente, é para beber da fonte, é para... Eu coloco mensagens, às vezes, para as pessoas refletirem, eu coloco alguma coisa de humor, né? Porque, né? Ninguém é de ferro, tudo, né? A gente pode brincar também com algumas coisas, tornar as coisas mais leves. Mas se alguém precisa de um floral, se alguém está sentindo algo e eu posso sugerir uma tintura ou alguma coisa, também a gente usa o grupo para isso. Então, são ferramentas que nós temos, né, disponíveis aí para todo mundo. O que mais? Quer perguntar você, Ana? Bi, olha só, é que você falou meio rapidinho ali dos florais que você está trabalhando e tem, né, já disponível, bem, tem todos os raios já cósmicos, fora as 21 essências, né, do celeiro, mas, né, a gente já tem disponível aí os 21 raios. E agora você está do 21 ao 20, do 22 ao 28, é isso? Isso. Né? Eu estou ainda entendendo, né, esse kit da Divina Presença. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Uhum. Sim, o que eu fui entendendo conforme eu fui desenvolvendo, porque, não sei se todo mundo já sabe, mas a forma, quando eu estudei florais, já há 25 anos mais ou menos que eu uso florais, que eu conheci os florais, que eu estudei, que eu pesquisei, que estudei quase todos os sistemas que existem no mundo, os daqui do Brasil, os de fora do Brasil. Para que eles servem, como é que eles foram pesquisados, por que foi feito desse jeito, por que não daquele jeito. Aprendi como que faz, de várias fontes, como que faziam, deixa eu corrigir o verbo aqui. E aí começou a vir muito forte para eu, né, desenvolver um sistema, que é que eu falo assim para todo mundo, para eu desenvolver um sistema. E que esse sistema se chamaria Florais do Celeiro. E que, mas aí começou a minha luta, né? Mas para que mais floral? Já tem tantos e todos tão bons, cada um, né, na sua função, na sua direção, na sua sensibilidade e tal. Eu gosto de trabalhar com pessoas, então eu posso pegar essas ferramentas que já existem e levar para as pessoas. E daí eles diziam: não, é preciso que você faça porque é o teu compromisso fazer esse movimento da abertura. E né, essas meditações, elas aconteciam quase todas dentro da astrologia. E aí eu comecei a ver, mas por que sempre elas vêm por aqui, né, pela astrologia? E aí eu entendi, lógico, se eu tenho Sol em Áries, eu tenho Lua em Aquário, e eu tenho ascendente em Sagitário, ou seja, eu tenho que trabalhar com a luz, eu tenho que trabalhar com a espiritualidade, eu tenho que trazer o novo, o diferente, aquilo que ainda não foi experimentado, e tenho que ter a ousadia, a petulância e a impaciência de experimentar coisas que ninguém experimentou, tipo assim, arriscar, de correr alguns riscos. Então, daí eu entendi por que
por que que eu vim, né, com esse mapa e por que que quando eu começava a meditar dentro de momentos astrológicos importantes, essas informações chegavam. E aí eu aceitei, então tá, meu Mercúrio em Peixes, que é diminuir ou tirar a dor dos outros através do mundo, né, da humanidade, através de todas as formas de comunicação possível. E entendendo um pouco isso, né, e o significado de tudo isso, conforme os planetas iam fazendo seus movimentos grandes e pequenos, né, dentro de toda essa história, chegou um momento da minha vida onde eu disse, sim, eu aceito ser um instrumento. E quando eu disse, sim, eu aceito ser um instrumento, eu não entendia muito o que eu estava dizendo, porque, é como eu disse há pouco na live, a gente se disponibiliza, mas desde que, né? E aí eu queria ter os controles sobre isso. Tá, mas assim não dá, não, mas isso não pode, mas aquilo não pode ser desse jeito. Não, mas eu aprendi que o floral se faz assim, como é que agora vocês estão me dizendo que eu, por exemplo, quando eu fiz transmutação, floral transmutação, e alguém disse, você vai fazer com água do mar? E daí, tudo que eu tinha estudado, tudo que eu li, os livros dos, né, os tradicionais, todos os seres que falaram de floral desde o início da humanidade, falaram que não dá para fazer floral com água do mar. E aí agora, como que eu faço? Será que eu estou sendo desafiada a quebrar uma coisa? Será que eu vou confrontar todos esses estudos de tantos anos, para colocar alguma coisa que eu não sei no que vai dar? Então foi muito, realmente muito desafiador para você realmente mudar. E aí eles foram me dizendo, me orientando, e eu fui fazendo as essências. E a característica era invertida a tudo que eu aprendi ou a tudo que está ali. Eu não sei hoje, alguns sintonizadores, se também fazem florais nessa linha, porque não tenho conversado com nenhum deles assim recentemente sobre isso. Mas dos que eu conheço e falo, sempre eles sabem, por exemplo, a flor, né? Quando a flor aparece, para que ela serve, quais os estudos que já foram feitos dela, o que a botânica diz dessa flor, entre aspas, se ela é tóxica, se ela não é tóxica, se ela é isso, se ela é aquilo, e como é que você vai fazer e para que ela serve, a partir de sintomas que os seres humanos se queixam ou apresentam. Então, esse era o movimento praticamente de todos os florais, no mundo inteiro. E aí eles me diziam, principalmente a transmutação. A transmutação foi a mudança da minha vida, assim, realmente entender o floral e, sabe, se escancarar, entender a magia toda que está, né, do sétimo raio e de São Germain, e por que a fraternidade branca, e por que tinha que ser nesse formato, porque eles orientaram, né, além do uso da água do mar, como é que era para eu fazer. Eu coei essa água, eu não sei, umas 20 vezes talvez eu coei essa água. E sempre aí, saía ainda alguma coisinha, uma areinha, alguma coisa. Até que, eu acho que na 20ª coada, ela saiu assim, translúcida, límpida e salgada. Né? Lógico. Hoje, quando a gente toma o floral transmutação, ainda você pode acessar um fundo salgadinho, assim. E aí, essa água, da onde essa água, a orientação de onde que era para pegar, e aí a participação dos gênios que nadou mar adentro, até o lugar para pegar essa água, com uma garrafa PET amarrada na cintura, e depois trouxe essa água, e essa água foi consagrada e feita. Cada passo eles foram me dizendo como é que era para fazer. Sem saber o que era, para que era, o que a gente ia fazer com isso. A gente estava à disposição dessa diretriz, dessa guiança, dessa alquimia. Quando o floral ficou pronto, que eu olhei para ele, aí ele começou a falar.
Isso é por causa disso, porque a transmutação agora é necessária. Essas 21 essências é a equipe que você precisa para trabalhar o caminho da evolução. E o caminho da evolução vai ser feito através do movimento da Ascensional, da Fraternidade Branca, e cada 7 essências vão formar um kit de elevação até chegar ao corpo de luz. E esse movimento daí, bom, raios, eu só tinha escutado falar dos 12 raios, os 7 raios, né, que é tradicional, está há muito tempo já no mundo, e dos 12, né, dos mais atrevidos que estudaram os 12 raios, daí depois teve mais alguns que foram ao 21, ao 22, alguma coisa. E aí eles me disseram, não, são 49. Não, são 49 acessíveis ao movimento quântico que a humanidade já alcança. Para trabalhar massas, porque é lógico que parece que 144, que são os 144 fractais de alma que constrói a mônada, que te leva ao ovo cósmico, enfim, né? Mas o movimento que uma grande parte da humanidade já consegue abrir e acessar em consciência seria até o 49. E não é 49 assim, são os 7. Para cada um dos 7 que são estruturais básicos, né, que são os 7 raios, uma oitava elevada, formando 7 espiraizinhas que vão subir. Então, no 49, eu tenho uma estrutura de espirais, de mini espirais, que são 7 vezes 7, que dá os 49. E esse seria o legado ou o movimento para o qual, tipo, segundo eles, me revelando de que eu tinha me comprometido a ajudar a acessar isso. E aí eu fui aceitando que talvez era essa mesma probabilidade, mas de vez em quando eu ainda brigo com eles, e que aqueles 21 eles faziam parte dos movimentos que mais tarde se revelariam, mas que conforme as pessoas fossem necessitantes, eu iria saber aonde colocar. E aí logo eu comecei a perceber, quando eu comecei a trabalhar os raios nas pessoas, com as fórmulas, que precisava de auxílio. Por exemplo, você está tomando raio azul, aqui são as questões de sobrevivência. Aí você precisava de auxílio, precisava do amor incondicional, precisava lidar com a ansiedade, precisava lidar com os transtornos, precisava transmutar aquilo tudo que você tinha aberto e entendido, precisava resgatar a fé, que é o 12, né? O número 12, que nós perdemos ao longo da história, né, da própria humanidade, e por isso que era para fazer a essência número 12. E aí, com isso, veio a orientação para montar fórmulas, porque a ideia é que mais pessoas tenham acesso a uma ferramenta tão incrível, tão grandiosa, por aí. Como eu sou uma só e eu não posso estar em todos os lugares, então que outras pessoas, outros profissionais pudessem levar essas fórmulas a partir de uma ponta solta ou de um ponto de partida, por exemplo, que eu chamo de sintoma. E aí eu peguei os 14 principais queixas de 50 anos de consultório e de assuntos que trazem e que adoecem as pessoas e que fazem as pessoas sofrerem, as famílias sofrerem, as empresas terem problemas. E baseado nesses sintomas, eu fui buscar a minha equipe, que daí eram todas essas essências, e fui colocando elas juntas nos movimentos que os sintomas precisavam. Então, para todo mundo saber como que ele foi construído, reconstruído, na verdade, ele foi feito, o sistema. Eu ainda estou trabalhando na história, porque, né, como a Ana falou, eu estou agora no kit Eu Superior, que é do 22º ao 28º. Mas eu tenho os outros até os 49. Só que agora
eu tenho que ir levando isso aqui, e por isso a gente criou a vivência, onde a gente aprende a trabalhar esses métodos e esse sistema, lá no espaço, né, das irmãs das franciscanas lá de São José. E que por acaso, daí no começo de ano, em fevereiro, quando eu fiquei sabendo que era para colocar nesse formato, ela me fez a proposta, o projeto, a irmã Ada com a irmã Alaide, fizeram a proposta de a gente fazer essa imersão para estudar as dores alheias e como ajudá-las e como curá-las através da natureza e dos florais. E usar esses recursos, os recursos que eventualmente esse movimento gerasse, para alimentar crianças numa escola onde a Ada trabalha lá na África. Então, eu estou colocando isso para você ver como isso está colocado dentro de um contexto grande, onde a gente pode, o que você pensa, o que você sente e o que você faz precisa ter um sentido, ou ter uma mesma direção, ou ter uma coerência. E isso continuar, enfim, caminhando, andando e para frente eu ainda penso, nesse momento, pelo menos, de pegar cada uma das flores que são chefe de equipe, porque depois, estudando, eu vi que cada uma é uma pequena equipe, e cada fórmula. E tem o que tem menos componentes tem uma pedra e uma flor. Mas a flor que vem para abrir aquela proposta, ela seria a chefe da equipe. Então, eu vou pegar essas flores e vou fazer uma descrição da assinatura e do movimento delas, para quem quiser saber, por exemplo, a hortênsia, por que ela existe, por que ela veio, o que ela faz, aonde que ela atua, dentro do sistema floral do celeiro, qual é o movimento dela, qual é o sintoma que eventualmente você pode sentir que vai te sugerir pedir ajuda para a hortênsia, ou pedir para a orquídea, ou pedir para a quaresmeira, ou falar com a rosa branca. E esse é praticamente meu trabalho da vida toda. Para isso eu uso um monte de ferramentas, mas especialmente a astrologia, o tarô, né? E os florais. E o reiki, né? Porque no campo quântico, no campo das energias, não dá para imaginar sem o reiki, que pode ter um monte de outros nomes também, mas que é o uso dos campos, né, de energia através do veículo de expressão que é você. Sim, B. E assim, para quem não está ainda acostumado, né, com as fórmulas, assim, é tão incrível porque são 14 fórmulas, né? E aí, só para o pessoal poder entender, quem não tem, né, acesso a essas informações, é tão interessante porque assim, cada fórmula tem lá, né, alguns compostos das 21 essências, né? Uhum. E com uma ou duas, acho que uma ou duas dos Dos raios, raios. E né? os novos que estão vindo, eles dizem, eu vou também trabalhar na Fórmula 14, eu vou trabalhar na 9, eu vou trabalhar no F9, agora no F6. Então, aquelas 14 fórmulas, quando os outros kits estiverem prontos, eles vão receber ajuda, elas vão ser redistribuídos nas fórmulas. Então, aquele que tem mais a ver com a ansiedade vai trabalhar lá. Aquele que tem mais. Por exemplo, se você fica mais ansioso com o desconhecido, na hora que você está na frente da luz total e você tem medo da sombra, por exemplo, qual é dos raios que vai estar levando aquela luz para aquela fórmula? Então, isso ainda vai ser incrementado. Agora a gente está trabalhando em cima, mas é infinito. Tanto que todas as essências do celeiro têm um número, porque
se daqui a um tempo acabar a essência mãe e eu for refazer ela vai vir para fazer um outro trabalho, ela vai vir para fazer uma outra coisa, ela vai ter o mesmo número, mas ela nunca mais será a mesma, porque não tem como eu voltar àquele lugar onde foi feita aquela essência e encontrar aquela mesma flor dentro daquela mesma circunstância. Ou seja, isso é um movimento, é dinâmico. E ela fez o papel quando era necessário. Agora, outras vão... É uma corrida de bastão, né? Agora uma outra vai pegar dali e vai levar disso adiante. Então, o nosso tempo aqui também, o relógio também já foi, já andou. Eu vou deixar isso aqui assim para todos vocês e quem se interessar, quem acha que precisa, quem quer usar as essências, procure alguém perto ou me procure se achar, se quiser, se precisar. Eu sempre vou estar para vocês, para que a gente realmente se beneficie de tudo isso que já se revelou e que está aqui disponível e que, sim, a gente pode. E eu quero terminar isso aqui com uma frase que eu acho que é muito importante para o momento de agora, que é: a gente buscava nos campos de memórias, a gente trabalha nos campos de memória, os traumas que me fizeram assim como eu sou hoje. E nesse trabalho todo de meditação e desses orientadores, desses mestres, eles me disseram, eu descobri uma coisa que para mim faz muito, muito, muito todo sentido, que é: não adianta eu voltar lá e olhar como foi. O que eu preciso é encontrar a gratidão pelo que eu me tornei, por ter passado por aquele campo de experiência. Se eu não conseguir alinhar aqui a minha gratidão, justamente por tudo que foi, ou agradável ou desagradável, porque isso é uma questão de leitura, eu não consigo me colocar no presente dentro da minha proposta, dentro da minha existência. Então, tudo bem, eu posso reconhecer que eu tenho experiências em episódios que não foram agradáveis, mas isso acaba aqui. Eu posso determinar. Isso acaba aqui, ou seja, o que eu vou fazer com toda a minha força e com toda a minha energia para construir ou reconstruir a minha vida e a vida de quem mais passar pela minha a partir de agora, porque eu descobri quem eu sou e o que eu posso. E as ferramentas estão aí, elas estão disponíveis, a gente pode buscar, a gente vai encontrar. E o norte é para lá. Gratidão imensa, imensa, imensa. É sempre muito bom estar com vocês, com quem pôde, com quem vai ver, com quem vai repetir, com quem, enfim, quiser assistir de novo, a partir, eu acho que já de amanhã, ou hoje, não sei como é que a Ana vai conseguir lá fazer isso, já vai estar disponível no YouTube. Se alguém quiser indicar para alguém que acha que pode ajudar, que vai fazer um benefício, pode indicar, a pessoa pode assistir também lá no YouTube. E a partir do mês que vem, então, ela vai começar às 7, vai até às 8, vai ser de 1 hora nosso vídeo, e continua disponível no YouTube, que no YouTube já é o meu canal. Então, lá vocês vão encontrar. Né, Ana? Sim, gratidão, gratidão, querida. gratidão, gratidão. Feliz Páscoa para todo mundo. Uma boa ressurreição no mais profundo sentido do que dá para a gente fazer usando essa analogia. Beijos. Tchau.